Bom dia, bom dia. Graça e paz. Mais um devocional com Fátima Oliveira. E hoje, queridos, nós vamos estar falando do Deus do sobrenatural, do Deus de milagres, do Deus que faz o cego ver. Essa passagem vai estar lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do 46. E o que me chamou muita atenção nesse texto, assim que eu comecei a ler a Bíblia, foi uma pergunta que o Senhor, o Mestre, faz a este cego: o que queres que te faça? Para mim, Fátima, estava tão claro que o cego responderia que eu volte a ver, que eu fiquei pensando assim: nossa, o Senhor sabia o que ele precisava. Por que Jesus perguntou? Hoje eu sei, porque muitos de nós não sabemos pedir direito o que queremos. Pedimos coisas erradas, pedimos coisas que não precisamos, quando na verdade a única coisa que nós precisamos mesmo é de buscá-lo em primeiro lugar, é de conhecê-lo mais, e todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. O texto começa falando assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré que estava passando, pelos comentários, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para que o chamasse. E chamando o cego, disse a ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego disse: mestre, que eu veja novamente. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Duas coisas que me chamaram a atenção nesse texto: que queres que eu te faça? E a tua fé te salvou. Perceba que Jesus disse: a tua fé te curou. Até porque a salvação é muito mais preciosa de qualquer cura. Mas o que eu entendo aqui é que, além dele ser curado, ele foi salvo. Aleluia! E essa passagem, queridos, revela a grande disposição do Mestre em nos atender. Aqui, nós vamos ver a importância que Jesus dá ao clamor do aflito e do necessitado. Preste atenção que Jesus estava rodeado de uma grande multidão. Com certeza, todos ali tinham pedido para fazer ao Mestre, todos. Mas a Bíblia não relata de ninguém que clamou, que gritou, que implorou.
Mas esse cego, ele deve ter gritado muito alto, porque a multidão rodeava Jesus e todos eles queriam pelo menos que o Senhor ouvisse um pouquinho deles. Mas o clamor de Bartimeu chamou a atenção do mestre a ponto dele parar a multidão e pedir para chamá-lo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No meio de toda aquela multidão, o Senhor ouviu o cego Bartimeu. Provavelmente esse cego tinha ouvido falar que esse Jesus curava, fazia os coxos andarem, fazia os mudos falarem, e com certeza poderia fazer ele ver. Ele tinha certeza disso. Todos ali estavam vendo Jesus com os olhos, mas ele viu Jesus com o coração. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não abandona um coração incontrito, um coração que clama e que confia verdadeiramente que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus que cura. O Salmo 50, versículo 15 diz assim: o Senhor se coloca à disposição para nos atender, dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele diz: invoca-me, que eu vou te ouvir. O Salmo 34, versículo 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as angústias. Aleluia! O Senhor nos livra de todas as angústias, de todas as ansiedades, de todos os medos, de todas as inseguranças. O Senhor nos livra. Basta nós clamarmos a Ele. Aqui, o Senhor ofereceu a Bartimeu o direito e a opção de pedir, coisa que ele não fez com nenhum daquela multidão que estava seguindo. Eu tenho certeza, porque não estavam clamando de verdade. E o Senhor disse a esse: o que queres que eu te faça? Sabe, queridos, apesar de saber das nossas reais necessidades, o Senhor nos oferece a opção de pedir o que desejamos. Bartimeu revelou a sua real necessidade. Mestre, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Eu entendo que além dele ser curado, ele foi salvo. Quando Salomão, queridos, lá em 2 Crônicas 1, versículo 7, o teu pai Davi havia morrido, agora ele era o herdeiro do trono, era apenas um rapaz, um jovem inexperiente, estava aflito com a missão que tinha para frente, conduzir aquele povo, aquela multidão, aquele reino enorme que o pai dele havia construído. E agora ele estava ali cheio de medo, de insegurança. Ele ia ocupar o lugar do rei Davi, do grande rei Davi. E ele não sabia se ia dar conta. E ele estava desesperadamente com medo. E quando o Senhor apareceu a ele,
A pergunta que o Senhor disse a ele foi: pede o que queres que eu te dê. E a oração dele era essa: como eu posso reinar e julgar sobre tão grande povo? Ele não teve dúvida, na hora, ele podia ter pedido qualquer coisa. Senhor, eu quero que o Senhor destrua os meus inimigos. Eu não quero lutar como meu pai contra os meus inimigos. Senhor, eu quero uma riqueza, eu quero poder. Não. Ele pediu sabedoria. Ele disse: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor dá muito mais do que nós precisamos e pedimos, porque Ele é infinitamente misericordioso. O cego só pediu para ser curado, e Ele diz: você é salvo também. Aqui, Salomão pediu só sabedoria e conhecimento. O Senhor acrescentou-lhe riqueza, honra. Nesta manhã, a minha pergunta é: o que queres que o Senhor te faça? E a minha oração é para que Ele atenda o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.